Guys, how are you? I hope you guys are alright. Nesse vídeo nós vamos falar sobre superlative. Vamos falar sobre o superlativo. Bom, vamos entender o que é o superlativo. Provavelmente você já deve ter estudado o comparativo dos adjetivos. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui um adjetivo muito conhecido por todos. O adjetivo beautiful. E aí você tem, por exemplo, um lugar bonito, a beautiful place. E aí você tem um outro lugar bonito, another beautiful place. E aí você quer comparar os dois lugares, dizendo que um é mais bonito que o outro. Isso é um comparativo, ok? Quando você compara um substantivo com o outro e diz que um é mais que o outro. Isso é um comparativo. E o que seria o superlativo? Vamos imaginar o seguinte. Imagine que você está comparando um lugar com todos os outros que você conhece e diz assim: esse é o lugar mais bonito que eu conheço, ou este é o lugar mais bonito que existe. Nesse caso, você está usando um superlativo, você está colocando ele acima de todos os demais. Isso é um superlativo. Então, comparativo, você compara ali entre dois substantivos, né? E quando você está usando um superlativo, você coloca ele acima de todos os demais. Às vezes também você vai colocar abaixo de todos os demais. Você pode fazer uma comparação que não seja positiva. Você pode, por exemplo, falar de um lugar feio e dizer que aquele é o lugar mais feio que você conhece. Ainda assim seria um superlativo. Então, superlativo é quando você faz uma comparação, seja para cima, no sentido positivo, de um substantivo colocando ele acima de todos os demais, ou quando você faz uma comparação abaixo, colocando ele abaixo de todos os demais. Nesse vídeo nós vamos falar especificamente do superlativo na posição de estar acima dos demais, ok? E em língua portuguesa, quando eu vou usar o superlativo, eu coloco o mais e depois o adjetivo referente a ele. Por exemplo, o mais bonito, o mais moderno, o mais inteligente. Quando eu uso essa construção, eu estou colocando ele acima dos demais. Esse é o superlativo. E em inglês eu vou formar mais ou menos com uma ideia semelhante a essa de português. Se em português eu uso o mais e depois o adjetivo, em inglês eu vou usar the most, que é o equivalente a o mais ou a mais, e depois o adjetivo. Por exemplo, quando eu tenho um lugar bonito, a beautiful place, mas aí eu quero dizer que este é o lugar mais bonito. Como que eu vou fazer? The most beautiful place, ok? Então esse the most funciona igualzinho o mais que a gente usa em português, né? Então eu coloquei aqui numa posição superior, usei o superlativo para dizer que é o mais bonito, né? É o lugar mais bonito, the most beautiful. Agora vamos falar de uma cidade. Eu vou dizer assim, ó, a modern city, uma cidade moderna. Vou dizer que ela é a mais moderna. O que eu vou fazer? Vou usar the most modern city. The most modern city, ok? A cidade mais moderna, ok? Então usei aqui the most, a mais, e depois o adjetivo modern, moderna, a mais moderna. Vamos a mais um caso. An expensive hotel, um hotel caro. Aí eu vou dizer que é o hotel mais caro. O que eu vou fazer? Vou usar the most e depois o adjetivo, the most expensive hotel, ok? Então, é bem semelhante ao que a gente faz em português. A gente usa o mais, a mais antes do adjetivo. Em inglês também. Eu vou usar o mais, né? Ou a mais, que em inglês é the most, antes do adjetivo. Só que tem uma coisinha. Eu só vou usar esse the most quando eu tiver um adjetivo que seja grande, um adjetivo que tenha mais do que uma sílaba, ok? Como são os casos dos adjetivos que eu mostrei, expensive, modern e beautiful. Então, adjetivos grandes que têm mais de uma sílaba, eu vou usar a mesma lógica que eu uso em português. Eu vou usar o the most antes do adjetivo.
Mas, e no caso de um adjetivo pequeno, um adjetivo que só tenha uma sílaba, como é o caso de old. Então eu tenho aqui, ó, an old man, um homem velho. Aí eu quero dizer assim, ó, o homem mais velho. O que eu vou fazer com esse adjetivo que só tem uma sílaba? Como a gente acabou de ver, a gente só vai usar aquele the most quando for um adjetivo grande que tenha mais de uma sílaba. Então não vou usar aqui o the most. Olha o que eu vou fazer. The oldest man. O que eu fiz aqui de diferente? Eu usei lá o o, né, o the, e aí ao invés de colocar o most, eu coloquei esse est no final do adjetivo. Ou seja, eu acrescentei um sufixo ao final do adjetivo. Lembrando que sufixo é quando você acrescenta algo ao final de uma palavra. E aqui a gente acrescenta o sufixo est. Então, quando eu tiver um adjetivo que tem apenas uma sílaba, eu vou acrescentar ao final dele est para formar o meu superlativo. Então, an old man, um homem velho. The oldest man, o homem mais velho. Vamos a mais um caso. A rich woman, uma mulher rica. Aí eu vou dizer que ela é a mais rica. Rich tem só uma sílaba, então não vou usar the most. O que eu vou fazer? Vou acrescentar o sufixo est ao final do adjetivo. The richest woman. A strong hero, um herói forte. Strong também só tem uma sílaba, então não posso falar the most strong. O que eu vou fazer? Vou acrescentar o sufixo est ao final para falar o herói mais forte. The strongest hero. Tranquilo? Então vamos lembrar a regrinha. Adjetivos grandes que tem mais de uma sílaba, eu uso the most, ok? Adjetivos que só tem uma sílaba, eu vou usar o sufixo est no final dele para formar o meu superlativo. Tranquilo? E no caso de um adjetivo que termine com a letra E, por exemplo, late, aí eu tenho aqui, ó, a late person, uma pessoa atrasada. Eu quero falar que é a pessoa mais atrasada. Como vai ficar? The latest person. Olha o que eu fiz. Eu acrescentei apenas ST e não EST. Por quê? Porque o adjetivo late termina com E. E se termina com E, eu não preciso colocar um outro E e fazer EST. Eu simplesmente acrescento ST. Ok? Agora vamos a um caso importante. Temos aqui a big city, uma cidade grande. Eu quero falar a maior cidade. Como que eu vou fazer? The biggest city. Bom, big só tem uma sílaba, então obviamente eu não ia colocar the most big. E aí eu acrescentei o est ao final do adjetivo. Só que eu dobrei também o G, tá vendo? Big, eu coloquei um segundo G antes de acrescentar o sufixo est. Por que eu fiz isso? Porque quando eu tenho um adjetivo que termina com uma vogal entre duas consoantes, o famoso CVC, consoante, vogal e consoante, eu vou precisar dobrar a minha consoante final. Por isso que ficou biggest, repetindo o último G, ok? Então, quando tiver esses casos de consoante, vogal e consoante, eu vou precisar dobrar a consoante final antes de colocar o meu EST, certo? Vamos ver mais um caso semelhante a esse. A hot place, um lugar quente. Hot, nós temos consoante, vogal e consoante. Então, como que vai ficar? Temos aqui uma vogal entre duas consoantes. Vamos precisar dobrar a consoante final. Então, o lugar mais quente, the hottest place. Ok? Dobrei aqui a consoante final. Importante, para quase todas as regras existem exceções. O caso, por exemplo, de slow, que é um adjetivo que termina com consoante, vogal e consoante. Eu não vou dobrar essa consoante final para falar o animal mais lento. The slowest animal. Note que eu só coloquei o sufixo est sem dobrar a consoante final. A gente vai ter essas exceções para alguns adjetivos. Para ficar mais fácil de lembrar, e como é muito comum a gente ter adjetivos terminados em
W, vamos lembrar que quando os adjetivos terminam em W, a gente não vai precisar dobrar a consoante final, ok? E no caso de adjetivos terminados em Y, por exemplo, an easy game, um jogo fácil. Aí eu quero falar que é o jogo mais fácil. Vai ficar assim, ó, the easiest game, ok? O que eu fiz aqui? Além de acrescentar o sufixo est, eu também troquei o Y pela letra I. Então, quando os adjetivos terminam com Y, independente do tamanho deles, independente de quantas sílabas eles tenham, a gente vai tirar esse Y e vai colocar no lugar dele um I e acrescentar o nosso sufixo est. Então, easy vira easiest, ok? Vamos ver mais um caso. A happy person, uma pessoa feliz. Eu quero dizer a pessoa mais feliz. Happy termina com Y, então eu vou tirar o Y, trocar ele pela letra I e acrescentar o sufixo est. E vai ficar assim, ó, the happiest person, a pessoa mais feliz. Então, relembrando, adjetivos que têm mais de uma sílaba, como por exemplo modern, para dizer o mais moderno ou a mais moderna, eu vou acrescentar antes do adjetivo a palavra the most. Vou acrescentar the most antes do adjetivo. Aliás, as palavras, né? The e most. Então, adjetivos grandes, the most antes dele para a gente formar o superlativo. Adjetivos monossílabos, que só tem uma sílaba, eu não vou usar the most, vou acrescentar ao final deles o sufixo est. Por exemplo, an old man se torna the oldest man. Caso o adjetivo termine em E, como é o caso de late, eu não vou acrescentar est, vou acrescentar apenas um st, porque já tem um E no final da palavra. Então, a late person fica the latest person. No caso de um adjetivo que termine com uma vogal entre duas consoantes, consoante, vogal e consoante, eu vou dobrar a consoante final antes de acrescentar o sufixo est. É o caso de big, que se torna the biggest. Lembrando que para essa regra vai haver uma exceção, e os casos mais comuns que a gente vai ver de adjetivos são os terminados em W. Então, por exemplo, a slow animal fica the slowest, sem dobrar a consoante final. E os adjetivos terminados em Y, independente de quantas sílabas tenham, a gente troca o Y pelo I e acrescenta o sufixo est. An easy game se torna the easiest game. Então, essas são as regras para se formar o superlativo em inglês. E existem aqueles adjetivos que não obedecem a nenhuma dessas regras. São os adjetivos irregulares. Eu vou citar aqui os dois mais comuns, para vocês verem como que fica. O primeiro caso é o de good. Bom, como que eu vou formar o good? Como que eu vou formar o superlativo de good? Não será the most good. Assim como em português eu não tenho o mais bom, em inglês também não vou ter the most good. Então isso está errado. Também não vai ser the goodest, acrescentando apenas um est ao final. Good se torna the best. Assim como em português bom se torna o melhor, tá vendo? Uma palavra completamente diferente, em inglês também. Good vai se tornar uma palavra completamente diferente, the best, que é o nosso o melhor. O mesmo vai ocorrer, antes aqui um exemplo, né? The best player in 21st century, o melhor jogador do século 21. Tá vendo? O melhor. Good, o superlativo, the best. O mesmo vai ocorrer com o adjetivo bad. A gente não vai ter the most bad e também não vamos ter isso aqui, ó, the baddest. Isso aqui é um erro muito comum. Por quê? Porque a pessoa entende a regrinha e vê, olha, o adjetivo é monossílabo e ele termina com consoante, vogal e consoante, eu vou dobrar a consoante final e colocar o est. A lógica, o raciocínio estaria certo, mas é um caso irregular.
A gente não faz assim com o bad. O que a gente vai fazer? Vai se tornar the worst, ok? Assim como em português, nós temos o mal, a gente não diz o mais mal, a gente coloca o pior. E em inglês também, bad se torna the worst, que significa o pior. Vamos a um exemplo. The worst situation, a pior situação. Ok, pessoal? Então essas foram as regrinhas do superlativo. Espero que vocês tenham conseguido entender. Fazendo as atividades, fazendo exercícios, vocês vão pegar rapidinho essas regrinhas e vai ficar uma coisa muito fácil para vocês lidarem com elas aí em atividades e em textos que vocês forem trabalhar. Ok? So, bye bye, see you later.